Hoje eu vou falar sobre a prática dos yamas e niyamas como uma forma de nos conduzir para uma vida mais harmoniosa e equilibrada. Então, os yamas e niyamas, eles são preceitos éticos que devem nortear, né, as nossas relações externas e também a nossa relação interna, né, a relação que a gente cultiva com a gente mesmo. Para quem não conhece o Ashtanga Yoga, né, Ashto, 8, Anga, passos. Então, Ashtanga Yoga é o yoga dos 8 passos. Os yamas e niyamas são o primeiro e o segundo passo dessa prática. Asana, que são as posturas, são o terceiro passo dessa prática. Mas todo mundo começa por esse terceiro passo. E o terceiro passo, ele acaba purificando, né, o nosso corpo e a nossa mente, para que a gente possa receber de forma muito orgânica e muito natural os outros passos. Então, vocês vão ver, à medida que eu for falando sobre os yamas e niyamas, que muita coisa interna já vai ter modificado nesse sentido de forma muito natural. Então, mesmo sem saber de cor yamas e niyamas, a prática de asanas ela vai nos conduzindo e a gente começa a então se comportar, né, dessa maneira, ou pensar um pouco mais antes das nossas atitudes, né, revisar os nossos pensamentos, as nossas falas. Então, a própria prática física, ela vai trazendo isso de forma muito natural e muito orgânica para o nosso cotidiano. Então, hoje eu vou explicar aqui o que são os 5 yamas e 5 niyamas. Então, os yamas, que são os preceitos que falam da forma como a gente deve conduzir as nossas relações externas, né? São aqueles que vão nos nortear, né, na nossa forma de viver a vida. Então, o primeiro yama é a ahimsa, que é a não violência. E a gente pode sempre ampliar esses conceitos que vão ser falados aqui. Então, a não violência, ela parte não só da não violência física contra o outro, mas da não violência também contra nós, né? E além da violência física, né, tem a violência muitas vezes que acontece na fala e nos nossos pensamentos. Então, a não violência, ela se trata desse contexto geral. Fala, pensamentos, atitudes, da nossa alimentação, da forma como a gente se trata, da forma como a gente trata o próximo. E a ahimsa acaba sendo o preceito que vai gerando todos os outros. Então, o segundo é satya, que é o compromisso com a verdade. E aqui seria não só a fala verdadeira, né, mas também a coerência entre os nossos pensamentos e as nossas atitudes, né, os nossos pensamentos e a nossa fala. Então, é a gente buscar essa coerência entre o interno e o externo. E aqui na fala, né, verdadeira, a gente sempre utilizar também o primeiro preceito, né? Então seria falar a verdade, manter o compromisso com a verdade, mas de forma não violenta. O terceiro preceito, asteia, que é não roubar. E aqui a gente vai além de não roubar objetos materiais, né? Mas é também não roubar o tempo, não roubar a paciência, não roubar méritos, não roubar ideias, né? Então, todos esses conceitos, eles são expandidos para além do físico. O quarto preceito, que é Brahmacharya, e aí os textos explicam muito sobre esse conceito no sentido da contenção da nossa energia sexual. A energia sexual é uma energia que é muito potente, né? Ela gera vida. Então, a ideia dessa contenção é o não desperdício dessa energia, né? Então, seria a gente não desperdiçar, não utilizar essa energia de qualquer forma, podendo utilizá-la para o nosso crescimento e desenvolvimento enquanto seres humanos. Então, essa seria a ideia do Brahmacharya. E se a gente pega a palavra contenção também, a gente pode usar para vários hábitos que a gente sabe que é nocivo para a nossa saúde, né? Então, a contenção muitas vezes na alimentação, a contenção no excesso de compras.
Então, tudo aquilo que a gente pratica em excesso, né, a gente sabe que não é saudável. Então, Brahmacharya, no sentido de contenção, pode nos ajudar nesse processo. O último preceito, que é a parigraha, seria contentar-se com o necessário, né? Ou não cobiçar, né? Não se apegar demais, né? Se apegar a pensamentos, se apegar a objetos materiais, se apegar à própria vida. Então, isso acaba gerando sofrimento. Então, seria a gente se contentar com o necessário para que a gente possa viver bem. Então, esses são os 5 yamas, que são preceitos que vão nortear o nosso mundo externo, a nossa relação externa. E agora eu vou falar sobre os niyamas, que seriam preceitos que a gente pode praticar para nortear, para equilibrar e harmonizar o nosso mundo interno. Então, o primeiro deles é Sautya, que seria limpeza ou pureza, né? E aí a gente parte primeiro do nosso corpo físico, né? Então, toda a nossa higiene, ela entra aqui nesse conceito de Sautya. A nossa própria prática de yoga também nos ajuda, né? Uma vez que ela ajuda nesse processo de purificação e eliminação de toxinas do nosso organismo. Então, a pureza aqui, ela vem tanto no nível físico, mas também no nível interno, né? A pureza dos nossos pensamentos, a pureza das nossas emoções, a pureza das nossas ações. O segundo preceito é Santosha, que é contentamento. E aqui, muitas vezes, a gente pode confundir, né? O contentamento não é a gente não enxergar situações indesejadas que estejam acontecendo ao nosso redor. A gente vai enxergar, né? A gente vai entender que realmente estão acontecendo, mas a gente vai tentar manter a nossa paz interna, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Independente da situação, por mais difícil que seja a situação em que a gente esteja inserido, a gente vai tentar manter internamente um estado de paz e de felicidade. Isso é o contentamento. Tapas, que é o terceiro preceito, e que também a prática de yoga acaba nos ajudando a desenvolver muito, né? Que seria um esforço feito sobre nós mesmos, seria um esforço para vencer as barreiras, né? Que muitas vezes são as nossas fraquezas, né? Os nossos padrões de comportamento, os nossos padrões de pensamento. Então, tapas muitas vezes é traduzido como disciplina, porque a disciplina nos leva, né, a vencer essas barreiras, né, a autossuperação. Então, essa é a ideia de tapas, né, a disciplina para que a gente possa construir essa autossuperação e vencer as nossas fraquezas. Swadhyaya, que é o quarto preceito, que seria o autoestudo, né, é essa jornada de autoconhecimento, é buscar entender, né, esses mecanismos pelos quais a nossa mente funciona, buscar entender as nossas emoções através do estudo das escrituras, né? Então a gente tem o Yoga Sutra, a gente tem Bhagavad Gita, que são textos muito tradicionais e que falam e explicam sobre todo o funcionamento da nossa mente e da vida, né, da natureza como um todo. Então, esse é o quarto preceito. E o último, que é Ishvara Pranidhana, que seria a entrega do resultado dos frutos, né? Então, tudo que a gente faz, né, a gente colhe algum resultado, a gente colhe frutos das nossas ações. Então, Ishvara Pranidhana seria a entrega, né? A gente entender e aceitar que existe uma energia, né, que muitos chamam de Deus, que outros chamam de natureza, de quantum, independente do nome. Existe uma energia que é muito superior, né, e é ela quem define quais serão os frutos das nossas ações. Então, quando a gente entrega, a gente age da forma correta, como temos que agir ou como entendemos que temos que agir. E os frutos que vêm das nossas ações, a gente aceita com contentamento e com alegria, entendendo que aquele fruto, ele foi o adequado.
né? Não existe o para mais ou para menos. Ele sempre é adequado. Então, o resultado das nossas ações são sempre adequadas e não somos nós quem definimos qual é o resultado que a gente vai receber das nossas ações. Então, eu acho que esses 10 preceitos já dá para a gente refletir um pouquinho essa semana, né? Principalmente os 3 últimos niyamas, né? Tapa, Swadhyaya e Svara Pranidhana, que é muito falado nos sutras, como uma forma de conduzir a nossa prática de yoga de maneira saudável e de uma maneira onde a gente possa realmente alcançar, né, esse estágio de sabedoria, né, de uma vida um pouco mais equilibrada e mais harmoniosa. Eu vou deixar uma sugestão, né, para quem quer. Muitas vezes a gente quer fazer os 10, tentar inserir de forma mais ativa esses 10 preceitos na nossa rotina. Então, eu vou deixar uma sugestão para quem quiser trabalhar isso de forma mais ativa. Escolha um niyama e um yama para praticar de forma ativa durante um tempo. Depois, quando isso estiver mais natural na sua rotina, você vai inserindo os outros, né? Assim como a gente faz na prática das posturas, né? Se a gente chega e passa tudo de uma vez, se torna indigesto, né, para nossa mente, se torna pesado. Então, se você quer de alguma forma trabalhar um deles de maneira mais ativa na sua rotina, escolha um niyama e vai por um tempo trabalhando isso, depois você vai inserindo os outros, tá bom?